Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Puro Acaso, ampliando o horizonte dos resultados. www.puroacaso.com.br. Bom, nesse vídeo agora nós vamos comentar sobre o indicador de mercado que foi criado em 2009. Em abril de 2009 eu lancei ele no mercado e desde lá eu venho acompanhando. Então aqui nós temos esse indicador que desde 2008 eu vim acompanhando. Em 2009 que eu percebi os movimentos dele, então eu passei a acompanhá-lo diariamente. Então nós vemos que em 2008 nós tivemos o ápice da crise. Nós temos o nosso indicador em 2009 tendo acompanhado a alta. Depois nós vemos a queda que ocorreu no início de 2010 com uma pequena recuperação e depois a queda agora vista em 2011 e percebemos que o indicador atingiu resistências muito próximo dos pontos de 2008. Então nesse momento ele está numa congestão. Nós temos uma formação onde, rompendo esses dois extremos, pode determinar uma nova direção para o mercado. Temos as linhas de tendências, uma linha de tendência projetando uma nova queda no mercado, outra fazendo uma estabilidade e essa de menor prazo servindo por enquanto como um suporte para o indicador. Então fica aqui nosso estudo referente a esse indicador de mercado. Para quem tem acompanhado os nossos artigos, os nossos estudos diários, percebeu que eu coloco o estudo do spread entre Petrobras e Ibov em função da Petrobras ter uma grande participação nesse índice. Então o movimento nela pode significar alguma tendência para o Ibov. Então eu sempre faço esse estudo. E aqui nós temos então em vermelho um estudo de um pivô de uma ponta até outra. Percebemos que a retração desse spread ele encostou, o mercado reagiu, quer dizer, teve uma nova volta, o mercado deu uma nova queda, voltou a subir. Então ele retrata muito bem aqui um movimento muito semelhante ao Ibovespa, mostrando uma congestão a princípio como se fosse um triângulo aí simétrico, mas a gente precisa uma formação melhor. Ele, inclusive, o spread já atingiu esse ponto, que aqui não mostra porque atingiu e voltou no dia, mas ele já ficou preso nas três linhas. Então nós temos que aguardar aí uma definição desse rompimento para baixo ou de uma nova subida rompendo para cima. E nós estamos então na mesma situação do Ibov, como já disse, em uma pequena congestão, e vamos ficar atento e aproveitar esses rompimentos. Aqui nós temos o Ibovespa atualizado para o dia 13 até o dia 12 de setembro de 2011. Então nós temos aqui uma formação de 1, 2, 3 rompida, o que fez com que nesse período ele tivesse criado uma tendência de alta, apenas ele definiu, ainda não está estabelecida. Então nós tivemos um retorno e na subida no qual poderia estabelecer a tendência, ele entrou em uma pequena área aqui de congestão. Deixa eu voltar aqui atualizando. E nós temos então este ponto e este ponto como dois pontos aí muito importantes. Se ele fizer o rompimento desta linha de baixo, nós teremos uma nova tendência de baixa no curto prazo definido. E caso ele venha romper esse de cima aqui, nós estaríamos saindo de uma pequena congestão e estabelecendo uma nova tendência aí possível de alta. Temos um ponto de resistência, seria essa linha de tendência. Temos essa nova resistência aqui em cima. E aqui para baixo nós temos suportes, esta linha vermelha e esses dois outros pontos. Então isso hoje é o nosso Ibovespa. Pensando no intraday, o Ibovespa no gráfico de 60 minutos, nós temos esse desenho no qual nós temos um novo topo, nós temos esse fundo. Então traçando alguns estudos, nós verificamos aqui que nós temos aqui algumas linhas, vou explicar cada uma delas. Então este ponto até o ponto aqui embaixo
nós teríamos uma nova retração possível nessa linha, que é exatamente um ponto também de suporte, onde 2 pontos já foram tocados. Depois nós temos essa linha mais próxima e ele tocou numa primeira retração, está sentindo suporte. Então, caso daqui ele já venha a continuar a subida, nós vamos estar encontrando esta primeira resistência, uma vez rompido o topo, essa primeira resistência da linha de tendência. Depois essa próxima resistência está um pouco acima da linha de visibilidade aqui desse vídeo, que está próximo a 61,190. E então nós temos também, caso ele venha a romper essa congestão que ele se encontra, então nós temos a linha de congestão, que é este ponto com este ponto, trazendo para esta linha de baixo como primeira suporte do rompimento dessa congestão para baixo. Depois nós temos este segundo ponto como objetivo do rompimento dessa congestão. Então esse hoje é o estudo do Ibovespa 60 minutos. Também vale frisar essa linha de tendência que estava aqui com 3 pontos tocados, que foi rompido. Nesse momento ele está testando, o mercado ainda não abriu hoje, então vale a pena também ficar atento a essa linha e ao rompimento deste ponto para baixo, porque se ele romper para baixo é sinal que ele não conseguiu suportar a resistência dessa linha de tendência. Então vamos ficar acompanhando para saber o que vai acontecer aí, e o uso dos 60 minutos pode auxiliar muito em algumas posições aí de swing trades ou até mesmo posições diárias. Vamos falar agora do contrato do dólar futuro. Então nós podemos perceber aqui que ele atingiu uma linha de resistência. Essa resistência ela bate aqui com uma área de resistência gráfica e também uma retração de um pivô que aconteceu desde novembro até agora, novembro de 2010 agora. Então ele atingiu essa resistência, sentiu ali a resistência e inicia voltando, e se ele vier fazer agora uma correção desta subida, nós vamos encontrar estes 3 próximos suportes para essa queda, caso ele venha sentir essa resistência. Se ele fizer essa queda e depois voltar a subir, nós vamos ter a próxima resistência nesse novo ponto, aproximadamente 1,772. E esses pontos de retração nós vamos ter no 1,68250, 1,66550, 1,64850.